presente vista regimental tem por objeto o exame da validade do ato do então presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que exonerou os serventuários não contemplados pela estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT. É incontroverso que os... Vou resumir o voto, senhores conselheiros. É incontroverso que os servidores não eram amparados pela estabilidade do artigo 19, visto que ingressaram no serviço público entre 5 de outubro de 83 e 5 de outubro de 88, sem o devido concurso público. Afora isso, as portarias que instruem a inicial revelam que o ingresso dos servidores no quadro pessoal do Tribunal de Justiça deu-se em períodos não abarcados pela estabilidade do artigo 19. Assim, não vislumbra qualquer ilegalidade da taverna no ato praticado pelo presidente do Tribunal de Justiça. Resta pequenir a respeito do marco inicial para efeito de desconstituição dos atos de efetivação dos servidores públicos em apreço. Ressalto que tal questão sequer foi objeto de insurgência do sindicato requerente. Cumpre destacar, ademais, que no precedente mencionado, na divergência parcial do conselheiro Paulo Lobo, pedido de esclarecimento do PCA, um caso do Piauí, a que Sua Excelência faz referência, esse conselho manifestou-se sobre mencionada matéria em decorrência de provocação do requerido, razão pela qual fixou como termo inicial para a desconstituição dos atos de nomeação a data de 5 de outubro de 88. No caso em debate, todavia, constata-se ainda que o ato de exoneração expedido pelo então presidente do tribunal, em momento algum, fixa o marco inicial para efeito de desconstituição dos atos de nomeação dos servidores não amparados pela estabilidade excepcional. A meu juízo, uma vez que seria... É preciso recordar que alguns servidores ingressaram em juízo e outros não. O eminente relator examina, obviamente, tão somente a questão dos que não ingressaram em juízo. Quanto àqueles que ingressaram em juízo, a matéria ainda está sob júdice e aqui no Supremo Tribunal Federal. Em face disso, entendo que, para solucionar o caso concreto, seria temerário fixar, como propõe a divergência, neste procedimento, o mesmo marco inicial, visto que a decisão tomada por este colegiado poderá conflitar com posterior decisão do excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário em apelação civil interposto por alguns dos serventuários exonerados pela presidência do Tribunal de Justiça alagoano. Assim, para os servidores exonerados em idêntica data e pelos mesmos motivos, poderá advir, em face de futura decisão do Supremo, data distinta daquela fixada nesse procedimento de controle legislativo, no tocante ao marco inicial para a desconstituição dos atos de efetivação. Ante o exposto, pedindo venha a divergência, acompanhe integralmente o voto do relator. Prosseguindo o julgamento... conselheiro Ristuco. Acompanhe o relator. Prosseguindo o julgamento, após os votos dos conselheiros João Dalazen e Rui Stuca, acompanhando o relator, o Conselho, por maioria, vencidos parcialmente, os conselheiros Paulo Lobo e Marcelo Nobre, julgou... Não foi? Cadê a ficha? Julgou improcedente o pedido. E o último destaque desta edição envolve o Tribunal de Justiça de Pernambuco. O Conselho determinou que a escolha da lista tríplice para o advogado que vai ocupar a vaga de juiz do tribunal deve ser aberta e fundamentada. É uma ratificação de liminar de um procedimento, de um pedido de providências requerido pela Ordem dos Advogados seccional daquele Estado, e eu concedi a liminar porque estão ao edital de realização da lista tríplice para o 5º, e é a hipótese de assegurar a votação aberta, etc., na forma que nós já temos decidido. Antes, o exposto, defiro preventivamente o pedido de liminar para que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ao efetuar a votação da lista tríplice para a escolha do 5º, vaga da advocacia, o faça em sessão aberta, de votação nominal e fundamentada na forma da consagrada orientação do Conselho Nacional de Justiça. É neste sentido que foi liminar concedida que vem a ratificação do Conselho. Alguma divergência? O Conselho, por unanimidade, ratificou a liminar. E por iniciativa do CNJ, qualquer pessoa vai poder ter acesso aos dados estatísticos do Judiciário.
O sistema Justiça Aberta foi lançado pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Gilmar Mendes. O raio-x revela a situação dos juízes estaduais de primeiro grau, da população carcerária e dos cartórios extrajudiciais. Segundo o próprio CNJ, que coletou os dados, essa é a primeira vez que a Justiça brasileira faz uma pesquisa com números tão precisos. A ideia é conhecer o judiciário e permitir que qualquer cidadão saiba quantos juízes, processos e funcionários, por exemplo, a Justiça da cidade dele tem. Não vai haver um ranking entre os magistrados, mas vai ser possível comparar o desempenho de uma mesma comarca, estado ou região. Nós não podemos comparar uma vara determinada com outra, porque elas exercem atividades diferenciadas. Agora, dentre aquilo que é comparável, é preciso que haja comparação. Comparar uma justiça de um estado com de outro, até para que isto estimule eventuais análises. Vamos fazer eventual laboratório, no sentido positivo do termo, no que concerne à gestão. Sabemos muito bem julgar, nós temos uma magistratura de alta qualidade, mas podemos melhorar muito no que concerne a gestão da prestação jurisdicional. O Corregedor Nacional de Justiça explica que esse foi só o primeiro passo. O diagnóstico, a partir de agora, vai dar apoio às mudanças. Podemos constatar, eventualmente, que uma determinada comarca tem várias criminais em excesso e tem várias cíveis em deficiência, que há necessidade de incrementar, que há determinadas varas especializadas que não tem na comarca. Então, são inúmeras as hipóteses de trabalho que vão advir com o conhecimento dessa realidade. Até o fim de setembro, a linguagem unificada do Judiciário vai ser utilizada nos tribunais. Durante 2 dias, o Conselho Nacional de Justiça debateu as tabelas processuais. O segundo encontro nacional aconteceu em Brasília. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Gilmar Mendes, abriu o encontro e destacou o novo momento do CNJ. Esse novo CNJ, ontem tão enfatizado, que se dedica muito menos à crítica de condutas individuais e se foca muito mais no planejamento das ações do Poder Judiciário, do Judiciário enquanto serviço público que pretende prestar de forma eficiente, de forma eficaz e de forma célere. Aqui no encontro, os servidores do Poder Judiciário e juízes podem debater e vão ficar sabendo também como está a implementação das tabelas processuais unificadas, que criam um padrão de linguagem comum para dar melhor andamento aos processos e, além disso, facilitar a comunicação no próprio Poder Judiciário. Pela Resolução 46, o prazo final para a implantação da tabela processual nos tribunais é dia 30 de setembro deste ano. Com base nos dados colhidos a partir da padronização, vai ser possível fazer um diagnóstico mais preciso do Poder Judiciário. Cada tipo de ação, cada tipo de processo tem um andamento específico. Uma data de segurança, por exemplo, tem um andamento específico, uma ação processuária tem um andamento específico, uma reclamação trabalhista tem um andamento diferenciado. Então, o que se busca é utilizar uma linguagem comum que reflita com as mesmas informações a diversidade de procedimentos existentes nas diversas ações existentes. Então, quando eu tenho uma tabela uniforme, eu tenho um registro uniforme das diversas ações possíveis que podem ser propostas no âmbito do Poder Judiciário Federal, do Poder Judiciário Estadual e da Justiça do Trabalho. Você acompanhou os julgamentos de destaque do plenário do Conselho Nacional de Justiça do dia 24 de junho. A sessão do Conselho é realizada a cada 15 dias e você acompanha um resumo aqui na TV Justiça aos sábados às 2 da tarde e no domingo à meia-noite. Continue acompanhando a programação da TV Justiça.